Quarta-feira, 23 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da 29ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje consta de duas parábolas de Jesus. Uma muito curta, a do ladrão, e outra mais desenvolvida, a do mordomo. Ambas têm o seu paralelo em Mateus. No que respeita à primeira parábola, surpreende que a vinda do Filho do Homem, Cristo, seja comparada à chegada do ladrão na noite. Pois o primeiro é um sucesso alegre, pelo menos para os discípulos de Jesus, e o segundo, pelo contrário, é triste para qualquer um. Mas o centro de interesse não está na imagem, mas na intenção da parábola, que é não fomentar o temor e a angústia, mas acentuar o inesperado da vinda de Cristo, cujo dia e hora ninguém conhece, a não ser o Pai, o que requer uma atitude apropriada, ou seja, a vigilância. O mesmo vem dizer a segunda parábola com outra imagem, mas no relato de Lucas, a intervenção do apóstolo Pedro, que faz de ligação entre as duas parábolas, dá-lhe um matiz especial. Pedro pergunta a Jesus se a precedente parábola dos servos que aguardam que o seu Senhor regresse das núpcias é para os apóstolos ou para todos em geral. Jesus responde-lhe com a parábola do servo de confiança, colocado pelo Senhor à frente da criadagem da sua casa. A sua finalidade será posta à prova com o atraso do regresso do seu Senhor. A igreja primitiva vê nesse pormenor uma alusão à demora da parousia ou vinda final de Cristo em glória. A lição da parábola parece ser em Lucas um aviso mais direto, embora não exclusivo, para os pastores da comunidade, porque a quem muito se confiou, mais será exigido. Contudo, todo servidor ou empregado que conhece a vontade do seu Senhor, isto é, todo homem e mulher que conhece a vontade de Deus e não a cumprem, serão castigados com mais razão e rigor do que aquele que a ignora. O discurso escatológico de Jesus, segundo Marcos, termina com a parábola chamada do porteiro, cuja conclusão na boca de Jesus é esta: e o que vos digo, digo a todos, vigiai. É todo o grupo dos que seguem Jesus que deve manter-se alerta na fé e na caridade durante a ausência de Cristo. A vigilância e fidelidade cristãs são as atitudes apropriadas do povo de Cristo no tempo da Igreja, que medeia entre a sua ascensão e a sua última vinda. Assim o expressam as 5 parábolas da vigilância, às quais pertencem as 2 do Evangelho de hoje. A igreja primitiva reportou as parábolas em geral à sua situação concreta, provocando às vezes um ligeiro desvio
de assento nas mesmas. Segundo os especialistas, as 5 parábolas da vigilância seriam originalmente, nos lábios de Jesus, parábolas de crise, isto é, pretendiam alertar um povo cego e os seus guias religiosos perante a seriedade da hora do reino de Deus presente em Jesus. É preciso aceitá-lo com prontidão e não se deixar surpreender sem estar preparado, porque o julgamento de Deus virá tão inesperadamente como o ladrão noturno, como o esposo que aparece à meia-noite, como do Senhor que regressa do banquete a uma hora tardia, como interpreta esta parábola cristologicamente, e com ensinamentos à comunidade, a qual se adverte para que não seja negligente, porque a parousia tarda em vir. A vivência cristã da esperança deve haver um equilíbrio entre as diferentes vindas de Cristo. A primeira na sua encarnação e a última na sua glória atualizam-se nas suas contínuas vindas nesse tempo de graça, que é o tempo da Igreja. Passado e futuro tornam-se presentes no já iniciado da salvação de Deus, que ainda não possuímos na sua plenitude final. A esperança cristã é um cheque ao portador que o crente já possui em mão, mas que ainda não cobrou. É a tensão e o equilíbrio entre o já sim, mas ainda não. Por fim, rezemos. Senhor Jesus, tu disseste, felizes os servidores que o Senhor, ao chegar, encontra-os esperando. Mantém-nos, Senhor, acordados, ativos e responsáveis, com a prontidão do teu Espírito, observando a tua aurora no horizonte da tua manhã pascal definitiva. Afasta, Senhor, dos nossos olhos a sonolência, das nossas mãos a preguiça e o cansaço, do nosso ânimo a desilusão e o desespero. Assim, quando tu vieres, nos encontrarás com as mãos ocupadas na tarefa que nos encomendaste e com o coração dedicado a amar-te e a amar os irmãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.